Você pode ativar o terceiro olho dormindo. Poucos sabem disso. A chuva vinha pesada naquelas poucas horas depois da meia-noite, transformando o estacionamento do cartório em um espelho fragmentado, onde as luzes dos postes tremiam. Havia um envelope branco apoiado no capô do carro de David Mendes, pesado por estar molhado, com uma dobra que denunciava a pressa. Ele segurava uma caneta que tremia um pouco mais do que o necessário. Lá dentro, os papéis que selariam o fim de um casamento que até pouco tempo antes era o centro de sua vida prática, jurídica e emocional. David era cirurgião. Havia aprendido a mover as mãos como quem desenha mapas que salvam gente. Nas salas brancas onde trabalhava, a sua voz era calma, as decisões eram rápidas, a técnica precisa. Mas ali, de casaco encharcado, embebido no cheiro de chuva e de asfalto, sua mão sentia a resistência do papel de uma forma que nenhuma sutura jamais tinha mostrado. Quando assinou, não foi com a certeza de libertação que ele imaginava que sentiria. Foi com a sensação de um músculo que se contrai e não mais volta ao seu lugar. Essa cena, chuva, envelope, assinatura, ficou gravada em cada detalhe na memória da cidade, e mais ainda, na memória dele. O som do papel dobrando, o vício em observar padrões, a inclinação da letra, a falta de pressão no final do traço. E ao colocar a caneta de volta no bolso, houve a consciência aguda de que havia perdido algo sem perceber quando começou a correr atrás de outra coisa que lhe parecia mais urgente. Excelência, reputação, um lugar cativo no hospital, horários preenchidos e o elogio fácil de quem não conhecia o preço que ele pagava em casa. O casamento com Maria Santos tinha sido também um projeto. Ela, arquiteta, via a casa como um organismo que precisava respirar. Ele via tudo como um problema a ser resolvido. Nos primeiros anos o equilíbrio funcionara. Ela desenhava espaços que pediam vida. Ele dava condições para que a vida acontecesse. Mas com o tempo os planos foram ficando prazos, as juras foram virando justificativas para ausências. Enquanto Maria criava plantas e maquetes, ele criava listas de prioridades. O que ele chama hoje de foco era para muitos próximos a mesma coisa que o afastamento que se disfarça de sucesso. Naquele estacionamento, com a chuva batendo forte, David não era só o médico mais experiente do centro cirúrgico. Era um homem que percebia pela primeira vez como tinha errado. Havia culpa, não aquela culpa retórica que se toma de vez em quando. Havia o tipo de culpa que queima o peito e constrange a respiração. Ele tentou racionalizar. O divórcio é o mais justo. Mas o corpo dele lembrava outra coisa. O peso da ausência era literal. Cada gota que trilhou pelo capô parecia gravar no metal a pergunta que lhe perseguiu por semanas. Por que eu esperei tanto para ver o que estava bem diante de mim? Dias antes, Maria havia deixado uma carta na bolsa que, naquele momento, espremido entre fragmentos de plástico e uma carteira, passaria a ser o pequeno dispositivo que mudaria a sequência dos acontecimentos, não por sua vontade, mas por uma conjunção de urgência e sorte. A carta, escrita com a firmeza da arquiteta que sempre planejou, tinha uma linha que, lida sem pressa, poderia ainda abrir diálogo. Lida sob a pressão de sirenes, no calor da emergência, seria um espanto. Ao entrar no hospital naquela noite, David ouviu os bips que conhecia desde a residência. O corredor cheirava a desinfetante e cafeína. As luzes fluorescentes esculpiam sombras longas sobre o piso. Ele tinha o jaleco dobrado sobre o antebraço, a bolsa com luvas e, por trás dos óculos de leitura, olhos que não dormiam há dias. Marcelo, amigo e colega, estava na portaria, molhado também, com um olhar que mistura julgamento e fraternidade. — Como você está? Perguntou Marcelo, quase como quem pede uma ficha clínica. David respondeu com a voz que costuma usar para consolar famílias, essa voz que equilibra frieza técnica e humanidade. Estou aqui, vim ver o estado dela. Não contou a ninguém naquele momento como a assinatura do divórcio foi o último ato antes de correr até os bisturis. Não havia alívio nem arrependimento, apenas o ímpeto de consertar algo que talvez já estivesse irremediavelmente rompido. Mais tarde, naquela mesma noite, Maria chegou à emergência em uma ambulância, ferida. O impacto havia sido grande. O carro, um emaranhado de metal, revelou a fragilidade de corpos que, por um segundo, encontram a finitude. Ela foi trazida em maca, o cabelo grudado no rosto, a respiração irregular. Camila, anestesiologista que conhecia David há anos, coordenou a recepção com uma proficiência discreta.
Havia sangue, claro, e havia aquilo que sempre assombra os médicos, o imprevisível. Enquanto os técnicos corriam para estabilizá-la, David teve um átimo de dúvida. Uma parte dele, recuada e fria, calculava possibilidades, proximidade de órgãos, urgência de uma sala. Outra parte, aquela que havia sido exposta pela chuva, sentiu o coração apertar de forma incontrolável quando avistou, entre a bolsa aberta de Maria, o pedaço de papel amassado que se desprendera do envelope branco. A letra dele, as palavras curvas de alguém que planejava casas, agora lhe contavam algo que o puxava para uma linha tênue entre a sua vida privada e a sua função pública de responsável por vidas. Leia isto, pareciam dizer os traços na carta. O papel dizia que ela estava grávida. Lendo com as mãos que minutos antes haviam assinado o fim, David sentiu o chão abrir embaixo dele. A notícia vinha como uma luz que expõe de repente todas as negligências anteriores. Faltas, jantares vazios, aniversários que se tornaram postais. Não era só uma informação clínica, era um lembrete de possibilidades e prejuízos que não se somavam mais aos cálculos do hospital. Havia ali um futuro que ele não havia permitido se formar. Nesse corredor, com a emergência funcionando como uma orquestra de tensão, ele fez algo que muitos médicos descrevem como instintivo e que, para ele, soou como uma tentativa de redenção. Resolveu operar. Não era apenas sobre a técnica, era sobre estar presente. Era sobre tocar com as próprias mãos o que havia sido perdido por falta de presença. Era a decisão de não deixar que suas mãos, tão capazes de reparar tecidos, continuassem cegas para as necessidades de sua própria vida. Mas aí veio a carta. O narrador pensa baixinho, como se apostasse sua própria voz contra a probabilidade. A carta mudou tudo e, ao mesmo tempo, tornou as coisas mais complicadas. Havia um conflito ético e humano. Médicos não operam por motivos pessoais, operam por indicação. E ainda assim, David decidiu atravessar essa linha tênue. Ele solicitou a sala de cirurgia com a mesma formalidade de sempre, mas agora havia uma urgência interna que discutia contra o protocolo. Camila, anos de trabalho conjunto com ele, percebeu a tensão na forma como ele respirava. Ela olhou para David e, sem julgamento, apenas disse em voz baixa: "Você está bem?" Ele respondeu com um curto sim, que carregava mais negação do que convicção. Marcelo trazia os instrumentos, Beatriz, sua mãe, estava do outro lado da cidade, recebendo telefonemas que iam e vinham como penas ao vento. Havia um silêncio antes da anestesia, um desses silêncios que é mais barulhento de qualquer sirene. Na sala, os bips dos monitores criavam uma música que só médicos e hospitais conseguem traduzir. O odor de álcool e látex misturava-se com um cheiro mais humano: medo. As luzes sobre a mesa cirúrgica recortavam o rosto de Maria com uma crueldade quase cinematográfica. David estava no comando, mas pela primeira vez, a sua presença tinha uma carga diferente. Não era só técnica, era pessoal, arriscada. O bisturi entrou com a precisão de quem já havia feito aquilo milhões de vezes. A cena tinha velocidade e delicadeza, cortes planejados, mãos enxutas e, em algum ponto, a sensação de que o tempo havia desacelerado. Em sua cabeça, flashes, o sorriso de Maria ao ver a primeira maquete da cama dos filhos, a discussão no café da manhã sobre onde pendurar um quadro, a assinatura naquela noite chuvosa, que agora se insinuava como um ponto de não retorno. Era como se o passado e o presente concursassem para dar sentido àquela fatia de segundo em que o bisturi cruzava com a esperança. Então, em um pulso de silêncio, o monitor falhou em sua sinfonia. O som que antes marcava a respiração e o pulso começou a vacilar. Houve uma vez, e outra, e um descompasso que todos na sala sentiram como uma batida que sai do ritmo de uma canção. O coração de Maria deu um salto que não foi de vitória nem de derrota, foi de surpresa absoluta. A anestesia que deveria amparar agora revelou a fragilidade de tudo. As mãos do time foram rápidas, as vozes foram coordenadas, mas havia algo que nenhum protocolo poderia consertar: o peso da decisão de operar movido por pressa de salvar mais do que uma vida. Naquele instante, David teve uma sensação estranha,
uma visão curta, como um brilho que surge quando se fecha os olhos e aperta-se o rosto. Ele pensou, em cacos de confissão que não ousou dizer em voz alta, que aquilo poderia ser um sinal, que a vida se move em misteriosas comunicações entre mãos e corações. Mas a sua mente treinada o puxou de volta. Parâmetros, compressões, drogas, ritmo. Havia pouco lugar para interpretação e muito para a ação. E ainda assim, aquele lampejo, esse sopro de algo que ele não sabia nomear, ficou pendurado na sala como uma luz que indica a saída. Foi aí que um pensamento emergiu, quase infantil. E se há formas de ver além daquilo que os olhos mostram? E se existisse um tipo de visão que não depende apenas da luz do dia, mas da quietude do espírito? O narrador, usando a linguagem que busca sempre trazer clareza, pensa em voz alta para quem ouve. Quando eu usar a expressão terceiro olho, faço isso como figura de linguagem. É a visão do coração, o discernimento que nasce na entrega e no descanso, e não uma instrução para práticas esotéricas. Este aviso interpretativo é necessário porque o título dessa história chama a atenção de um modo que pode confundir. Você pode ativar o terceiro olho dormindo, poucos sabem disso. O termo aqui será usado como metáfora para aquilo que aparece quando paramos de forçar a visão e começamos a permitir que a alma veja. Não falamos de rituais, de técnicas ocultistas, de promessas de poderes sobrenaturais. Falamos de rendição, de silêncio intencional, de uma clareza interior que frequentemente chega quando o corpo descansa e o coração se aquieta. O monitor voltava a cantar uma linha tremida, mas firme. As mãos de todos trabalhavam, e por um momento a sala inteira parecia não existir além da pequena vida pulsando ali. David, com o avental ainda molhado da chuva do início da noite, sentiu uma avalanche de emoções, remorso, urgência, fé raquítica e, misturados a isso, algo que se aproxima do que muitos chamam de esperança. Ele percebeu que, independente do resultado daquela noite, algo nele já havia sido quebrado e, portanto, poderia ser reconstruído. Paula, sócia de Maria, aparecera no corredor com olhos inchados. É exatamente aí que muitas pessoas erram, e você pode corrigir isso antes de dormir, diz o narrador em um sopro que se mistura com o som do desfibrilador, sem prometer que algo será reparado apenas por querer. A cena é um lembrete cru. Nós vivemos divididos entre a presunção de controlar e a necessidade de nos render. David escolhera, naquele corredor, a ação. Ele havia decidido, em termos práticos, lutar com o bisturi. Em termos mais íntimos, havia começado a tentar ver o que, por tanto tempo, havia ignorado. Quando a equipe cirúrgica Final estabilizou a paciente, havia um suspiro coletivo, aquele tipo de som que mistura alívio e leve cansaço de quem passou por uma tempestade e percebe que a água subiu, mas pode baixar. Não era um fim, era um intervalo de espera. David saiu da sala de cirurgia com luvas promocionais brancas esquecidas no lixo do corredor e, por um instante, permitiu que a realidade da chuva de horas antes o alcançasse novamente. O envelope havia sido assinado, a carta havia sido lida e a ação havia sido tomada. Ele não sabia ainda que a consequência maior viria não imediatamente, mas como uma maré que retorna depois do recuo. Esse é o ponto em que muitos já pensariam em um desfecho, mas a vida raramente dá finais tão limpos. A noite, que havia começado com o som da chuva no capô do carro, agora ecoava no hospital com passos, sussurros e a rotina que insiste em continuar. David foi tomar um café preto e amargo, sem açúcar, porque o sabor de tudo parecia ofuscado. Ele ficou ali, no pequeno balcão da sala de espera, observando o vapor subir como se cada fio fosse uma palavra não dita, e foi ali, olhando para um copo que esquentava suas mãos, que a sensação de cansaço profundo fez-se presente. Não só a falta de sono dos plantões, mas um desgaste que fura mais fundo, o desgaste da alma que ficou cega por muito tempo. Em voz quase confidencial, o narrador se aproxima do ouvinte. Se essa ideia te interessa, essa de buscar clareza e visão que nasce no descanso, curta e inscreva-se. Há mais do que uma história ali. Há perguntas que podem encontrar respostas práticas. Não prometo milagres garantidos, apenas caminhos de entrega e de silêncio, que em muitos relatos de fé tem sido o terreno onde a visão do coração cresce. Após o café, David caminhou pelos jardins do hospital, um pequeno espaço com bancos molhados e o som de água ainda pingando das folhas. Ele pensou em Maria, na arquitetura serena com que ela costumava encarar um projeto, no jeito como dizia que a casa deveria proteger a vida e não só virar um troféu. Pensou em seus próprios cuidados, que sempre estiveram voltados para o próximo paciente e não o bastante para a pessoa que compartilhava o mesmo teto.
E se o terceiro olho fosse menos sobre ver imagens e mais sobre essa capacidade de reconhecer, no silêncio, o que verdadeiramente importa? Pensou nisso sem a intenção de inventar uma teoria espiritual. Pensou como um homem que precisa de direção e se pergunta, em sincera humildade, como recuperá-la. Beatriz ligou. A voz dela era firme, e mesmo que carregasse o colorido da oração, não ofereceu respostas fáceis. Você está aí? Como ela está? David contou, com a economia de palavras que médicos usam, e depois confessou, para si mesmo, que sentia um nó na garganta. Havia uma criança de futuro ali, uma possibilidade que surgira da carta e que agora vivia em suspenso, como uma vela que pode tanto acender uma nova vida quanto iluminar a culpa. Ele se permitiu, naquele banco frio, pensar que talvez a vida pedisse algo diferente, não só talento e decisões, mas presença. Quando a madrugada começou a clarear o céu, trazendo uma suavidade que sempre pareceu promissora, David voltou para casa. O carro resistiu por alguns minutos à ideia do lar, porque afinal o lar dele já não era mais o mesmo. A casa que ele e Maria projetaram em fases para parecer perfeita, agora parecia um documento de intenções pela metade. Ao abrir a porta, o som ecoou como se questionasse: qual é a prioridade de um homem que salva estranhos, mas perde intimidade com quem ama? Dentro havia ainda o leve cheiro de café usado, uma pilha de planos da Maria sobre a mesa, e entre eles a maquete de um quarto que esperava uma criança que ainda não vira o mundo. Era uma cena que prendia o peito. David observou aquilo tudo e pensou: a reconstrução precisa começar com uma escolha verdadeira. Ele reconheceu que os próximos passos não seriam todos técnicos. Teriam terapia, conversas, uma mudança de ritmo de vida, talvez até renúncias no trabalho. E havia também aquele chamamento silencioso, quase místico, de que descansar poderia abrir algo dentro dele que o trabalho por excelência havia fechado. No silêncio da casa quase vazia, algo novo começou a surgir. A compreensão de que visão, a tal visão que se pretende ativar, nem sempre chega na luz do sol e no barulho do sucesso. Muitas vezes ela chega na quietude, no sono rendido, no momento em que as mãos, tão acostumadas a segurar instrumentos, finalmente se soltam. E foi essa imagem que, ao vestir o pijama e se deitar, acompanhou David até a margem do sono. Que talvez, dormindo, fosse possível permitir que a vida lhe mostrasse aquilo que ele não vinha vendo de dia. Ao fechar os olhos, ele fez um gesto simples, quase infantil. Entregou o dia. Não fez um juramento dramático. Sussurrou para si mesmo uma intenção. Há atos menores que, repetidos, viram transformação. E naquela noite, enquanto o corpo cedia e a respiração se acomodava, ficou a pergunta, que o narrador deixa na boca de quem escuta. Quantas vezes deixamos que a correria nos segue para o essencial? Quantas oportunidades de ver simplesmente adormecemos porque não permitimos ao coração o sucesso necessário? Aquele foi o fim de uma madrugada que não terminaria como um conto com moral fácil. Algo havia sido ativado naquela sequência de eventos. Não uma habilidade mágica, mas um tipo de sensibilidade que nascia da rendição. A cena da chuva, do envelope e do bisturi ficava marcada, para David, como um início e não um ponto final. Havia dores por enfrentar, perdas para chorar, escolhas para reparar. E havia também a promessa silenciosa de que, se ele permitisse descanso e atenção, algumas coisas que antes estavam ocultas poderiam começar a vir à tona. No entanto, a história ainda não tinha concluído seus nós. A cirurgia que aconteceu naquela noite deixou marcas que ultrapassavam o campo clínico. Havia decisões cujo preço ainda não estava contado. A carta, a máquina que reagiu a um deslize e retomou seu compasso, tudo isso formava um emaranhado que pedia lenta desfazimento. David, com o peito apertado e o olhar pesado, sabia que não bastaria apenas uma noite de sono para consertar o que vinha acumulando por anos. Mas também compreendeu, pela primeira vez em muito tempo, que dormir podia ser mais do que repouso. Poderia ser terreno de revelação. E ali, neste ponto de cruzamento entre ação e silêncio, entre a precisão do bisturi e a fragilidade das relações, algo fica suspenso. A decisão tomada no calor daquela noite, a leitura abrupta da carta, o improviso de quem ama por impulso mais do que por sabedoria, tudo isso precisa ser olhado com compaixão e humildade. O que se segue é um caminho que mistura terapia, diálogo, reconstrução prática e uma disciplina de coração que, mais do que técnicas, pede presença.
Mas antes que a história prossiga para as consequências finais, para as renúncias, para a terapia com o Dr. Alberto, para a forma como Beatriz e Paula entram de novo na trama e para o modo como o tema do terceiro olho será desenvolvido em práticas seguras e devocionais, é preciso deixar a cena respirar. Há um momento que o narrador conserva com cuidado, o segundo antes de você entender o quanto uma vida pode ser remodelada por arrependimento e descanso. É um tempo que chama para a vigilância gentil. E enquanto a casa dorme, lá fora a cidade acorda para outro dia, trazendo entes e notícias que ainda não foram contadas, o som distante de um motor que passa, a respiração calma de quem cedeu ao sono. O enredo permanece, cheiro de perguntas, pronto para que as respostas se revelem, não como slogans fáceis, mas como passos árduos de entrega. O dia que seguiu a madrugada no hospital trouxe a clareza de que havia trabalho por fazer, não apenas em termos médicos, mas em termos de alma. Nos dias que vieram, David entrou num ritmo estranho. Atendia plantões, dava alta a pacientes, assinava prontuários e, ao fim de cada turno, voltava para a casa que parecia ter perdido o mapa de si mesma. A maquete sobre a mesa, a pilha de projetos, o som da máquina de café no balcão, tudo que antes representava convívio, parecia agora pedir reconciliação. Ele procurou o Dr. Alberto por conta própria. A primeira sessão foi tensa, com o médico cirurgião sentado em uma cadeira que para ele tinha a mesma honestidade de uma mesa de operação, direta, sem artifícios. O terapeuta falou com calma, perguntando menos do que o necessário e escutando muito mais. David falou devagar, com a voz que às vezes parecia afinar sob o peso do que havia acontecido. Contou a história da assinatura na chuva, a leitura da carta no corredor, a decisão abrupta de operar. Falou da sensação de que seu talento havia virado muleta, de que o sucesso o havia cegado para o que importava. Arrependimento não é só sombra, disse o Dr. Alberto em algum momento. Palavras simples que cortaram na altura do peito. É um sinal de que algo dentro quer ser reparado. Não apaga, mas indica caminho. Foi nesse terreno, nem de punição, nem de justificativa, que começou o trabalho. O terapeuta propôs passos práticos, diálogo, tempo, compromisso com mudanças pequenas e constantes. Havia também um convite à compaixão, lidar com o remorso sem transformar-se somente nele. Ao mesmo tempo, Beatriz aproximou-se com a prudência de quem ama e teme perder. Não era uma personagem que trazia acusações rápidas. Sua voz, quando falou com o filho, misturava firmeza e cuidado. Ela ofereceu sem dramatismos companhia nas tarefas diárias, pequenas presenças que sustentam mais do que palavras grandes. Foi Beatriz quem sugeriu que David diminuísse horas no hospital por um tempo, não como fuga, mas como reforma de prioridades. A ideia o assustou e, ao mesmo tempo, o aliviou. A cirurgia de conciliar responsabilidades com humanidade começava a passar pela renúncia de rotinas que antes o definiram. Paula, sócia de Maria, tornou-se ponte. Ela assumiu a linha de frente nos projetos da arquiteta enquanto Maria se recuperava, e em conversas francas com David, pediu que ele fizesse algo que nunca lembrara de fazer: devolver o espaço que havia tomado do outro. Não se tratava apenas de papéis, tratava-se de gesto. Em um encontro discreto no escritório da arquiteta, David entregou as chaves do que havia de sua ingerência. Havia ali menos espetáculo do que se poderia esperar. Fez isso com voz baixa, mas com clareza. Quero que você tenha seu trabalho, sua vida. Eu me equivoquei em não ver isso antes. Paula recebeu as chaves como quem recebe um peso que vai ser partilhado. Não houve festa, só um aceno de reconhecimento. Para Maria, ainda nos primeiros tempos de recuperação física e emocional, aquilo foi recebido como um sopro de justiça. A mesma pessoa que tinha pego para si um espaço, agora o devolvia. Pequenas restituições consolidam confiança. David entendeu que restituição era também um verbo prático e diário. Maria voltou a falar de plantas, de prazos, de linhas e curvas nas paredes. Aquelas conversas técnicas que antes soavam para David como ruído distantes, começaram a acolhê-lo de novo. Ela mostrou-lhe a maquete incompleta do quarto de criança e, com a voz ainda embargada, explicou as medidas, as cores que imaginava. Havia uma delicadeza ao falar de futuro que doía, porque o futuro já tinha sofrido uma perda. A perda do bebê era uma ferida que não se fechava com boa vontade. Era preciso tempo, luto e honrar a ausência.
Mas havia também uma lente nova, falar do futuro sem pressa, com reconstrução passo a passo. Nos meses que se seguiram, Davi reduziu horas de cirurgia. Não largou sua profissão, não era essa a ideia, mas fez escolhas que permitiram presença, plantões espaçados, menos eventos, mais jantares que não fossem pautados por leituras de prontuário. Procurou com afinco aquele equilíbrio que confundira por tanto tempo com negligência e sucesso. Abriu mão de um cargo administrativo que exigia disponibilidade 24 horas. Foi um gesto concreto, reconhecido principalmente por quem estava perto. Beatriz sorriu, Paula o cumprimentou com respeito, Maria acolheu a mudança com reservas que eram prudência e, ao mesmo tempo, alívio. Mais do que gestos externos, o que acelerou a transformação foi a disciplina de interior. Dr. Alberto pediu que Davi registrasse lutas e pequenos avanços. O homem que antes media sucesso em bisturis, agora aprendia a medir tempo em presença. Em sessões de terapia, falou sobre a sensação física que lhe vinha às vezes, uma espécie de visão interna, uma clareza súbita que não era imagem, mas compreensão. Chamo isso de olho do coração, às vezes, confessou num desses encontros, já com mais segurança para usar metáforas. O terapeuta ouviu e não desacreditou, sugeriu discernimento e continuou a pedir que Davi praticasse hábitos de silêncio. Foi assim que, gradualmente, a imagem do terceiro olho ganhou forma nova na vida dele. Antes fantasia, passou a ser figura de linguagem para aquilo que surge quando o corpo descansa e o coração se abre com humildade. Davi percebeu que não se tratava de buscar sensações extraordinárias, tratava-se de limpar ruídos para ouvir o que já estava ali. Prioridades, pedidos, nomes esquecidos. E isso aconteceu com trabalho, com cuidado, com noites em que ele escolhia entregar o dia ao invés de se debater com ele. Nessas noites, Davi começou a praticar algo simples e seguro, proposto tanto pelo terapeuta quanto por lideranças espirituais que acompanhava de forma discreta. Eram 3 passos breves, repetidos, que não prometiam milagres, mas criavam espaço para que a alma respirasse. Ele os repetia como quem planta sementes. Primeiro, antes de deitar, 5 minutos de entrega e gratidão. Não era uma oração longa nem um roteiro religioso. Era um gesto simples. Fechar os olhos por alguns instantes, dizer em voz baixa algo como: Senhor, entrego este dia, peço clareza e coragem para ver o que devo ver, e agradecer por pelo menos uma coisa do dia. Esse ato repetido tinha o poder de deslocar a ansiedade do centro. Não um truque mágico, mas um reconhecimento de que há coisas que não precisamos carregar sozinhos. Segundo, um journaling breve. David anotava em um caderno pequeno uma única questão que precisava de clareza para o dia seguinte. Poderia ser uma conversa que precisava ter, um limite a ser colocado ou uma decisão a ponderar. Não era diário de sonhos nem tentativa de provocar visões. Era uma forma prática de registrar o que o coração pedia. Ao acordar, muitas vezes, ao reler a nota, ele encontrava pensamentos que a noite havia organizado. Às vezes surgiam insights simples: ligar para alguém, pedir desculpas, revisar um projeto. Outras vezes, nada. Terceiro, ambientação para o sono. Desligar telas 30 minutos antes de deitar, reduzir exposição à luz azul, preparar o ambiente. Uma luz baixa, um copo d'água, talvez música instrumental suave ou apenas silêncio. Este passo era, na prática, ensinar o corpo a entender que havia um tempo de repouso. Dormir não se tornou um ritual esotérico, tornou-se um ato de intimidade consigo mesmo e com Deus, quando isso fazia sentido para ele. Esses passos, repetidos noite após noite, não garantiram revelações espetaculares nem curas instantâneas, mas criaram margem para que a atenção interior aflorasse. O que David chamou de ativar o terceiro olho dormindo dizia respeito a isso: permitir que, na rendição do sono, a alma organize prioridades. Havia sonhos ocasionais, imagens fragmentadas que apareciam como eco do dia. O que ele fez com esses sonhos foi simples: tratá-los com cautela, procurar discernimento no terapeuta e na conversa com Maria, sem transformar qualquer sonho em prova absoluta. É importante dizer com clareza, como já fez o narrador antes: usar o termo terceiro olho é uma figura de linguagem. Não se trata de práticas ocultas, rituais esotéricos ou promessas de poderes sobrenaturais.
Não incentivo nenhum tipo de técnica perigosa, nem privação extrema de sono, nem ingestão de substâncias. Há um limite ético claro aqui. Aquilo que proponho é espiritualidade prática e segura. Oração, entrega, escrita, ambiente de descanso. Práticas já reconhecidas por profissionais como úteis para a saúde mental e espiritual. Se houver sonhos perturbadores ou experiências incomuns, busque acompanhamento clínico e espiritual. Com o tempo, David viu mudanças sutis. Uma conversação menos automática com Maria, um toque sem pressa, jantar compartilhado sem verificação de mensagens, risos que voltavam com frequência. Não foi um retorno imediato à antiga intimidade, isso não seria honesto, mas uma reconstrução passo a passo. Em uma tarde, enquanto ajeitavam a maquete do quarto infantil, trocaram histórias que antes não tinham energia para contar. Memórias de infância, pequenas bobagens que se tornaram graça. A presença começou a falar mais alto do que justificativas. Houve dias de recaída. Um plantão difícil, um estímulo de vaidade, um e-mail de cobrança e, de novo, a sombra de distanciamento. Mas essas quedas passaram a ser compreendidas como oportunidades para recomeçar, não como fracassos definitivos. A terapia continuou sendo espaço para nomear o que surgia: ansiedade, orgulho, medo de perder respeito entre colegas. O apoio de Beatriz foi constante, e ela não suavizava verdades quando necessário. Fazer diferente exige coragem de recomeçar, dizia num tom que para David soava como firmeza maternal e perdão prático. Alguns encontros com Maria foram marcados pela lembrança dolorosa. O luto pelo bebê perdido não passava, e eles aprenderam a falar disso de forma a acolher o pesar. Falar da perda sem tentar encobri-la foi parte do processo de cura. Houveram momentos em que os dois choraram juntos, outras vezes em que a conversa foi simplesmente sobre planos de trabalho. A reconstrução afetiva não se limitou ao desejo de ter o que existia antes, mas à disposição de inventar um novo tipo de aliança, baseado em limites mais claros, presença real e responsabilidade compartilhada. Em paralelo à vida pessoal, David encontrou modos de canalizar a culpa em ações concretas de serviço. Fez trabalho voluntário em horários ajustados, participou de palestras sobre burnout médico e começou a falar com colegas sobre limites e cuidados. Sua experiência pessoal tornou-se, sem alarde, ferramenta de cuidado. Compartilhar onde havia errado ajudava outros a perceberem sinais que antes passavam despercebidos. Não era autopromoção, era testemunho. Com o passar dos meses, a cidade registrou pequenas cenas de mudança. A maquete terminada, um escritório reorganizado, plantas colocadas em janelas que antes só exibiam telas. Paulo, a pessoa que passou a ajudá-lo com a gestão do tempo, anotava compromissos de lazer no calendário de David, como quem marca férias de sério. Havia também no jardim da casa uma pequena árvore plantada por David em um dia de outono. Um sinal não de promessa mágica, mas de que decisões que enterram dor também podem gerar sombra e fruto no futuro. E a tal visão interna? Ela foi, acima de tudo, um treino de atenção. Houveram noites em que, ao acordar, David sentia uma paz que antes lhe fora estranha e sabia, não como prova, que precisava dizer algo, ligar para Maria, arrumar o diagnóstico de uma relação que ainda pedia cuidado. Noutras noites, nada acontecia. O que mudou foi a disposição para escutar. Não havia garantia de que qualquer pessoa verá o mesmo. O que se ofereceu foi um caminho de disponibilidade. 2 anos após a noite da chuva, ocorreu um episódio que para muitos seria considerado um sinal de reconstrução real e duradoura. Maria foi convidada para assumir um projeto de restauração urbana que a deixou empolgada. David, por sua vez, havia conseguido equilibrar seu tempo de modo a apoiá-la. Não como sujeito a ser salvo, mas como parceiro presente. Uma tarde, enquanto montavam juntos a maquete final para a apresentação, houve um silêncio que se transformou em convicção mútua. Reconstruir a casa, finalizar o quarto,
dar espaço ao que viesse dali, tudo isso era possível se continuassem caminhando com responsabilidade e verdade. Anos depois, a vida lhes trouxe uma surpresa, que não pode ser descrita como consequência direta de práticas noturnas, terapia ou renúncias. Um filho nasceu. Essa criança foi fruto de muitos fatores: decisões médicas, acompanhamento, tempo e, para quem crê, da graça de Deus. Para David e Maria, aquele nascimento foi um símbolo de que a vida, quando cuidada com humildade e presença, pode encontrar novos começos. Não se tratou de uma prova de que seguir os passos descritos garante que algo assim acontecerá para todos. Foi antes um testemunho de que a perseverança em amar e em reparar pode gerar esperança. A casa, que antes era maquete, ganhou um quarto real. As paredes foram pintadas com as cores que Maria escolhera e a maquete passou a descanso numa prateleira, lembrança de um tempo em que projetos só existiam no papel. Beatriz comprou um cobertor artesanal para o bebê, Paula trouxe flores no dia da alta da mãe. Tudo isso foi simples e extraordinário, porque veio de uma vida que aprendeu a ver com olhos do coração. No fim da caminhada, David entendeu que ativar o terceiro olho dormindo foi um modo de falar sobre humildade, a humildade de desacelerar, pedir ajuda, aceitar limites e permitir que o silêncio organize o que o barulho desordenava. Foi também aprender que restauração exige mais que um gesto isolado, exige renúncias cotidianas, reparos concretos e a coragem de conversar. Se você escutou até aqui, é possível que a pergunta ressoe: e eu, posso experimentar algo parecido? Você pode, e para isso, o convite é prático e testável. Experimente a rotina noturna dos 3 passos por uma semana. Não prometo que terá sonhos proféticos ou respostas mágicas. Prometo, porém, que há uma boa chance de sentir mais calma, mais clareza para pequenas decisões e uma atenção mais sensível ao que importa. Aviso final e necessário: este caminho não endossa práticas esotéricas. Sempre trate termos como terceiro olho como figura de linguagem, aqui referindo-se ao olho do coração, a capacidade de discernimento que cresce com rendição e silêncio. Se você vive em situação clínica que envolva alterações do sono, episódios perturbadores de sonho ou experiências que o assustem, busque apoio profissional. Se tem aflições espirituais profundas, procure um líder espiritual de confiança. Não incentive práticas arriscadas, nem jogue-se em soluções milagrosas. Antes de encerrar, uma última imagem. Numa manhã de domingo, na varanda da casa que vinha sendo pouco a pouco reconstruída, David e Maria tomam café. O bebê dorme num berço que outrora fora apenas uma ideia na maquete. A luz entra rasteira, desenhando padrões sobre o piso de madeira. David olha para a maquete na prateleira, agora apenas recordação, e entende que ver melhor foi em grande parte aprender a descansar com intenção, abrir mão do orgulho e convidar outros para caminhar junto. Ele sorri, não porque ganhou tudo de volta, mas porque aprendeu a cuidar do que tem. Se esta história tocou você de algum modo, se a ideia de buscar clareza enquanto dorme, por rendição, oração e silêncio, chamou sua atenção, experimente os 3 passos por uma semana e volte aqui para contar o que mudou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que descanso e entrega podem ser parte da cura. Inscreva-se para receber outras histórias e práticas devocionais que não prometem soluções fáceis, mas convidam para caminhos de transformação reais e compassivos. Que você encontre no repouso e na humildade olhos para ver o que o barulho vinha escondendo.